tudo bem? Eu sou Larissa Simon, eu sou mãe da Helena e da Luísa e consultora materno-infantil com foco no vínculo mãe-bebê. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito querida, que eu conheci na internet, né? Quem fala que internet é só lugar de bobagem e de relacionamentos superficiais está muito enganado, porque eu conheci muita gente bacana, principalmente por causa do meu trabalho, e uma delas é a Bárbara. Então, a Bárbara Zimmermann, ela é mãe da Emília e da Luma, ela é doula, ela é de Santa Catarina, mas ela mora na Alemanha. Então, a gente vai conversar justamente da realidade do pós-parto na Alemanha, tanto sob o ponto de vista pessoal, né, porque as duas filhas dela nasceram lá, quanto do ponto de vista profissional, por causa do trabalho dela como doula. Certo? Então, seja bem-vinda, Bárbara. É um prazer imenso estar com você aqui. Foi um encontro de almas, né? Eu estou muito feliz de poder fazer esse bate-papo com você. Então, pode falar. Obrigada, Lari. Então, eu estou muito feliz com esse encontro. Então, como tu já falou, né, eu moro aqui na Alemanha e tive essa oportunidade, né, de ter minhas duas filhas aqui. Enfim, a Emília tá com quase 6. Ela nasceu, a gente morava numa cidadezinha, em comparação com a cidade de agora, uma cidade um pouco maior, que a gente mora num povoadinho muito pequenininho, só com, sei lá, deve ter umas 70 pessoas que moram aqui. E naquela época foi um pós-parto muito tranquilo, foi, né, tudo muito novo, a maternidade e tudo mais. Mas eu lembro de ficar maravilhada com o apoio que eu recebi da parteira, que era minha parteira. Então, essa parteira que eu escolhi foi uma parteira que me acompanhou tanto no todo o meu pré-natal. Ela foi comigo no hospital, a gente escolheu um parto hospitalar, num hospital antroposófico, com foco bastante diferente, né? Um foco mais humanizado, digamos assim. E depois ela foi na minha casa, não sei quantas vezes, mas eu sei que é direito da nova mãe receber até, se for necessário, até 22, 24 consultas da parteira, e o seguro de saúde que paga isso. Então, ela ia lá em casa, com ela que eu dei o primeiro banho na Emília, me ajudou, porque minha mãe não estava, ela ainda não tinha chego, minha mãe estava no Brasil ainda. Então, me ajudou com o primeiro banho, fez os exames, né, assim, de toque, para ver como é que estava, assim, se o útero já estava mais para baixo, assim, na barriga, como é que estava o peito, a questão da amamentação. Às vezes até ajudava um pouco em casa, assim, se precisava de alguma coisa, de esquentar comida e tal. Então era uma ajuda muito boa. E depois com a Luma, foi um parto aqui em casa, então foi a mesma história. A parteira me acompanhou, fez todo o meu pré-natal, teve presente no parto e no pós-parto. Mas o diferencial é que minha mãe estava junto nesse parto, e direto no pós-parto, minha mãe e minha avó. Então, foi um parto muito especial, assim. Foi uma cura, na verdade, foi um trabalho todo já na própria gestação, onde eu comecei a olhar para a relação que eu tenho com a minha mãe, né? O que tinha de histórias ainda ali, que né, as nossas questões, nossas desavenças, ou que tinha também de programa, história da minha mãe, que eu estava repetindo inconscientemente. Então, eu comecei a trabalhar e limpar tudo isso, ou quanto eu pude, enquanto eu estava capaz, tendo em vista que eu queria ter ela junto no parto, né? Ela como a minha mãe, como aquela mulher que me ama, que me deu a luz. Então, eu vejo que todo esse trabalho antes do parto possibilitou que fosse né? Elas ficaram 6 semanas aqui, minha mãe e minha avó. Então, no final da gestação, o parto e o pós-parto. Então, foram dias muito especial para nós todos, na verdade, porque a casa estava cheia de mulheres, meu marido era o único homem. Então, aí no fim nasceu mais uma menina, que era a Luma. E depois no pós-parto, assim, eu lembro no dia do nascimento da Luma, e naquela manhã, assim, de ter minha mãe ali, ela perguntar o que eu queria comer. Nossa, eu me senti assim, meu Deus, é a melhor pessoa que uma mulher pode ter, é a sua mãe, claro, né? Talvez não seja o caso de todo mundo, assim, né? Mas pra mim, eu senti assim,
eu amo minha sogra, amo minhas amigas, amo minha parteira, mas a minha mãe não tem igual. Assim. Então, foi, foi uma grande bênção poder ter tido ela junto. E aí depois, claro, né? Então veio a parteira e ela vinha, e como a gente já se conhecia muito bem, eu lembro uma vez que ela veio e assim, comigo a amamentação sempre foi super bem, tava tudo muito, muito bem, o sono, o xixi, cocô, tudo fluindo muito bem. Mas teve um dia que ela chegou e ela olhou pra mim e ela falou assim, não, eu acho que não tá tudo bem, né? Ela perguntou como é que tá, eu, não, tá tudo bem e tal, mas ela falou assim, não, não tá tudo bem não, o que que tá acontecendo? Aí já comecei a chorar, né? Aquela ansiedade do quarto. E aí então ela faz a minha parteira, né? Não são todas as parteiras, isso é aquela história, né? Varia, como tudo, de pessoa para pessoa. Sim. Não só de profissional, pela capacidade profissional, mas como pessoa mesmo. Uhum. Então ela pôde sentir, eu abri o jogo com ela, que meu marido, a gente não estava muito bem naquele dia, a gente tinha brigado. Então ela também fez esse meio campo ali, assim, sabe? Uhum. Então, ter essa ajuda das parteiras aqui foi algo muito, muito, muito importante para mim. E fora isso, uma coisa que foi muito bacana, que é do lugar onde eu moro agora, a gente mora numa ecovila, nesse povoadinho, e aqui, quando uma mulher tem um filho, ela tem o direito de receber por quantos dias ela quiser, na verdade, mas a gente estabeleceu por 20 dias, não, 14 dias acho que eu sei de 20 que foi uma agora que foram 20 dias. 14 dias ela recebe comida na casa dela. E acontece da seguinte forma. Digamos que o teu bebê nasceu. Então, tu escreve um e-mail para todo mundo da rede dessa covila. Né? A gente nós não somos uma comunidade, é uma rede. Cada um tem a sua casa, a sua vida, seu trabalho. Mas tem vários projetos que nos ligam um com o outro. Como, por exemplo, coisas pequenas, como essa história do pós-parto aí. Então, digamos, meu bebê nasceu, o meu marido Rafael vai lá e escreve, pessoal, nosso neném nasceu, tal, e a gente gostaria de receber o almoço, né? Quem estiver disponível e quiser ajudar, pode ajudar com a gente. A gente manda um link do Doodle, que é uma plataforma da internet, só para organizar isso, super fácil. E então a ideia é dessa família, porque não é só para a nova mãe, é tanto para a mãe quanto para o pai, para os outros filhos, se essa família já tiver filhos, eles recebem um almoço com salada, prato principal e sobremesa, e de preferência um pouquinho a mais para sobrar para a hora da janta. Então receber isso assim e sem pagar nada, sabe? E nossa, foi uma coisa tão linda. E eu senti que essa gestação da minha última filha e todo o trabalho interno que eu fiz foi de uma cura de um feminino muito grande para mim. Cura com a minha mãe, com a minha avó. E depois receber mais presentes ainda de outras mulheres, que geralmente eram mulheres que faziam essa comida. Nossa, foi assim de realmente estar mergulhando num mar de abundância e de amor vindo de todos os lados, assim, sabe? Então isso foi algo tão pequenininho, mas um grande, grande presente. Então, isso é uma super dica que eu compartilho também com as novas mães ou com as que estão ainda grávidas. Como esse apoio da comunidade, né, faz a diferença. Ontem a gente estava fazendo uma entrevista com uma psicóloga e doula aqui do Brasil, de Salvador. E ela estava justificando também a importância do apoio profissional justamente por causa dessa configuração social que a gente tem hoje, né? Então, antigamente nós tínhamos famílias muito numerosas, então as mulheres e os homens, enfim, eles tinham a experiência de cuidar de crianças desde muito pequenos, né? Então, viam os irmãos, os sobrinhos. Então, quando você era mãe, você sabia o que esperar. Não só no sentido prático de trocar fralda, dar banho, fazer dormir, mas você sabia o que esperar emocionalmente, né? Você sabia que ia ficar sem dormir, você sabia que ia ter um misto de sentimentos, você sabia que é uma coisa que é complicada, é um aprendizado que não é automático, né? Nasce um bebê, nasce uma mãe, mas essa mãe às vezes demora a nascer, não é na hora do parto, né? Exatamente. Então, ela estava comentando, ela na fala dela, né, comentando isso, que nesse vácuo, né, social que a gente tem hoje, tanto de não contar com essas famílias numerosas,
quanto com, às vezes, as avós, as tias, as primas, as amigas, também trabalham e não conseguem também te dar esse apoio, como é lindo essa organização da comunidade, né? Como tu deve ter se sentido cuidada e amada, e como isso a gente como doula sabe disso, né? O quanto isso é importante para você conseguir alimentar esse bebê de amor e de cuidado, né? De algum lugar tem que vir esse amor, tem que vir essa energia. E essa energia vem quando a gente é alimentada por alguma fonte. Com certeza. Então, não vinha só comida, né? Vinha carinho, vinha cuidado, vinha capricho. Eu lembro que quando tu me contou isso nos bastidores, eu lembro que tu dizia que, inclusive, as pessoas tentavam fazer a sua melhor comida, tipo, a melhor receita, a comida que mais gostava, né? Para a pessoa realmente se sentir muito acolhida. Exatamente. E deve ter sido uma experiência magnífica, né? Foi muito legal, assim. E depois, antes mesmo de eu ter recebido, né? Quando eu cheguei aqui, eu já cheguei grávida quando a gente veio pra cá. E eu tive a oportunidade, então, de cozinhar para outras mulheres que eu nem conhecia, que eu tinha acabado de mudar pra cá. E era uma alegria tão grande, assim, sabe? Era algo, o que eu sentia e sinto quando isso acontece, a gente criando um círculo, uma roda de mulheres, assim, sabe? De outra forma, em forma de trocar panela, né? Cada uma vem deixa sua panela aqui e depois no outro dia vem buscar a panela vazia. E, nossa, é algo muito, muito lindo. Então, e é isso que eu vejo também, porque aqui na Alemanha, mais do que no Brasil, talvez, aqui as mulheres não costumam morar muito perto das mães, e aqui, diferentemente do Brasil, eu vejo assim, pela história deles, história de cada um, claro, mas aqui é muito comum as pessoas estarem bastante brigadas, distantes dos seus familiares, assim. Então, a família é pai, mãe e filhos. Natal, pai, mãe e filho. Assim, né? Então, eu passei Natal com as minhas filhas. Isso é muito normal. Não tem essa história de juntar todo mundo, né? Como tem aí no Brasil. Então, mas aí eu vejo no acompanhamento do parto que eu dou, né? No pós-parto, outras amigas das minhas amigas, eu vejo como é solitário, assim, sabe? Como elas são muito solitárias. Como, enfim, e também um pouco enrijecidas através disso, né? Porque não existe esse apoio. E são mulheres, aqui na Alemanha isso é muito forte. São mulheres que cresceram com essa crença, com esse padrão de que eu consigo tudo. Eu sou capaz de ir no mercado de trabalho, de morar sozinha numa cidade e conseguir o tal trabalho. E existe uma expressão, assim, em alemão que eu não sei como é que se traduz, assim, mas enfim, esse impulso para fazer render, assim, para eficiência, assim, para ser uma pessoa eficiente. Uhum. E aí depois essa mulher super eficiente, ela é mãe, tá sozinha no apartamento, numa cidade, e aí, enfim, é bastante triste de ver, assim, sabe, essa realidade que você também conhece, não é só, né, de Alemanha, é uma realidade, acho que talvez mundial, assim, de ver essas mães desesperadas, assim, né, com seus filhos no colo, chorando e sem apoio, sem se informar, né, de que forma elas podem buscar essa ajuda. Isso que eu vejo, assim, esse é um dos focos principais dos meus cursos, né, que eu dou os cursos online, que é de aproveitar a gestação não só para se informar sobre o parto, que é o grande evento, né, então tem um grande foco no parto, e é muito importante, mas eu acho que começa mesmo depois, assim, né, depois quando volta para casa. E aí, vai fazer o quê? Independente se foi um parto lindo e maravilhoso ou se foi um parto não tão bacana. Então, aproveitar os 9 meses. Eu costumo dizer que a gente não tem quase nenhuma situação na nossa vida, ou raríssimas situações, a gente falo muito rápido. A gente tem raríssimas situações na nossa vida onde a gente pode se programar. A gente tem 9 meses para se programar e para se organizar, né? É verdade. Né? São poucas as chances, onde daqui 9 meses vai acontecer tal coisa. Então, a gente tem 9 meses para diminuir o ritmo, para ver a história do trabalho, para ver, enfim, muita coisa que vai mudar, né? Então, aproveitar isso para... Isso que eu vejo bom, que a Alemanha me ensinou um pouco a planejar, né? Então, planejar o seu pós-parto. Como é que vai ser? Porque não é só... Acho que a gente tem um pouco essa ilusão, né? De que
ah, vai dar tudo certo e eu amo meu bebê. E claro, ama, que bom, né? Não é sempre que acontece, mas em muitas mulheres essa ligação já tá ali com o bebê, o vínculo. Mas, mas enfim, são muitas questões práticas que, ou emocionais, que depois vão influenciar o prático, né? O dia a dia. Uhum. Então, planejar, organizar isso um pouquinho, até a questão financeira, tá? Tu não vai trabalhar. Ou vai Uhum. trabalhar até quando? Quer ficar um pouco mais em casa? Então, né, aqui na Alemanha a gente tem o direito para uma mulher que trabalha, que é registrada, ela tem a licença maternidade de 1 ano, então ela pode ficar 1 ano em casa recebendo. Se ela é registrada, ela recebe até 67% do salário dela por Uhum. 1 ano. E no meu caso, quando eu recebi, enfim, as duas, com a Emília eu era estudante, e com a Luma agora eu, né, trabalho informalmente como doula e sou mãe. Então, eu recebi o mínimo, que são 300 euros por mês. E o pai, ele também tem direito, por exemplo, ou na verdade, assim, o casal ou os pais, eles têm direito a 14 meses, se eles vão fazer juntos. 14 meses de licença. Então, geralmente, a mãe fica 1 ano e o pai fica com os últimos 1 ano, 12 meses, e o pai com 2 meses atrás. Uhum. Em 2 meses, o pai, ou os 2 meses no começo, né, onde o bebê acabou de nascer, geralmente acontece isso. Então, ficam os dois em casa por 2 meses. Imagina. Bênção, E gente. depois tu tem mais 1 ano inteiro para poder ficar em casa recebendo isso. Além disso, tu tens mais 2 anos, ou seja, 3 anos, na verdade, aqui, 3 anos, para tu ficar em casa com tua vaga garantida. E tu não recebe mais pelos últimos 2 anos. Mas Uhum. 1 ano inteiro tu recebe e depois tu pode estender por mais 2 anos. Assim. Então, é uma estrutura que eu vejo que possibilita muita coisa, assim, sabe? Se a mulher aproveita essa chance que essa estrutura social dá, né, de realmente tentar fazer uma pausa no trabalho, né, de mergulhar nesse novo mundo da maternidade, de se conhecer enquanto mulher, enquanto pessoa de outro jeito. Eu acho assim, falar isso é engraçado porque a minha menstruação depois do parto da Luma, a Luma tá com 1 ano e 10 meses. A minha menstruação veio mês passado, pela primeira vez só. Então eu tava até agora sem menstruar. E é muito incrível, porque eu já tava com saudade da menstruação, saudade do ciclo, saudade de eu não sabia exatamente o que, assim, sabe? Mas vontade, saudade de estar mais no meu corpo, de estar mais aqui na minha casa. E aí a menstruação veio. E, guria, é incrível a transformação que aconteceu no meu corpo e na minha cabeça em 1 mês. Eu sinto que até então eu tava numa nuvem de bebê, assim, sabe? De mãe, de pós-parto, assim, sabe? Eu tava Tava no muito. pós-parto. Eu tava no pós-parto. Eu tava Aham. com uma sensibilidade muito grande até então. Eu tava conseguindo viver a história da presença que a gente estava falando antes, assim. Eu Uhum. tava muito no aqui. Porque uma criança, ela tá aqui. Ela não Uhum. tá pensando o que ela vai fazer. Nesse último mês, eu vejo que eu tô muito. Minha cabeça tá a mil. A mil chega a estar até com dor de cabeça. Porque eu não tava pensando tanto nos últimos 2 anos. Uhum. Então, isso que eu vejo, assim, sabe? Da mulher se permitir viver isso, sabe? Uhum. Mergulhar nessa vibração do bebê, nesse Uhum. mundo desconhecido e novo para ela. E é Uhum. muita possibilidade de transformação. Que o pós-parto, que é o vínculo, que a relação com o bebê permite à mulher. É, é mágico esse momento, né? Ele é Demais, demais. desafiador em muitos aspectos, mas eu sempre disse, ontem eu repeti várias vezes assim durante a entrevista. Ele é desafiador, mas ele é uma chance ímpar de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, né? É incrível. Eu enxergo muito isso. No meu Uhum. primeiro pós-parto eu não estava tão consciente, né? Então eu não. E mesmo assim eu vejo que eu amadureci e conheci muitas coisas de mim e da minha relação com ela, enfim. Mas da Luísa, que eu já tinha toda uma vivência diferenciada, já tinha conhecido a humanização do parto e tudo mais, tudo ficou muito claro e eu sinto assim que foi muito mágico, muito mágico. Tanto é que me motivou a mudar profissionalmente, né? Antes eu era fonoaudióloga, trabalhava com distúrbios de aprendizagem Uhum. e numa coisa que eu já não sentia mais tanto prazer por causa
tendência da área de medicalizar a vida e de patologizar coisas que são normais do desenvolvimento da criança. E aquilo me incomodava muito e me deixava muito com as mãos atadas. E aí eu digo, tá, mas e agora? O que eu vou fazer da vida, né? E a humanização veio muito forte, e muito forte essa paixão pelo pós-parto, né? Então, tudo que tu diz que tu também trabalha com os cursos, foi a minha motivação para fazer o SOS pós-parto, né? Que é esse projeto que vai ser lançado agora em abril. A Bárbara é nossa parceira também, né? Também está nos ajudando a divulgar. Fez um bônus lindo também sobre a importância, né, da conexão consigo mesma, né, no pós-parto, e de como isso torna as coisas mais leves e mais ricas também, né? É uma vivência mais integrativa das coisas. Então, eu estou muito feliz com esses encontros que quando eu decidi fazer, né, o lançamento, esses encontros que acabaram acontecendo com muitas pessoas especiais. Às vezes a gente se sente meio que nadando contra a maré, principalmente aqui no Brasil, né, Bárbara? A nossa situação obstétrica, o nosso cuidado com a criança, ele vem de um tecnicismo muito forte. Então, às vezes, você se sente falando para as paredes, assim, né? Eu sou a doida, né? Que fala coisas que não existem, que estão só na minha cabeça. E aí, encontrando esse monte de gente bacana, assim, de diferentes áreas, com diferentes visões, às vezes, também, diferentes atuações, mas com um senso comum de que o pós-parto e a relação da mãe com o bebê, ela é muito mais que dois corpos se desenvolvendo, né? Se separando. Ela é muito mais do que isso, né? E a possibilidade de encontrar esse monte de pessoas como você, assim, me enriqueceram e me fortalecem a minha missão enquanto ser humano, sabe? Para mim tá muito claro isso. A minha missão é alertar as pessoas para isso, de que elas precisam olhar, precisam não, é uma palavra meio forte, né? Elas são convidadas a olhar para isso desde a gestação, né? O pós-parto bem vivido, ele deveria começar desde a gestação, como você falou. São 9 meses para começar a se preparar, tanto para as questões práticas quanto para as questões emocionais e espirituais. E por que é tão importante se preparar, inclusive, para as práticas, né? Porque você estando bem planejado com as questões práticas, vai te sobrar espaço interno para trabalhar as questões emocionais, né? Então, quando você tem um planejamento claro do que você vai fazer e como você vai se fazer, com flexibilidade, óbvio, porque nem sempre as coisas saem como a gente planeja, né? E é importante a gente acolher isso. Sim. Ontem a pessoa que falou comentou, né, de que ela se planejou para ter um parto humanizado, lindo, e não foi possível, ela teve que fazer uma cesariana por causa do sofrimento fetal do bebê. Ela se planejou para amamentar e não foi possível, porque os bebês foram para UTI, receberam um complemento. Então, assim, ó, e dela disse assim, eu estava preparada para o pós-parto idealizado. Esse eu estava muito preparada. Agora, para o pós-parto, em que as coisas não dessem conforme o que eu planejei, eu não estava preparada. E ela ainda brincou, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, porque ela trabalhava já com gestantes antes, né? De ser mãe. Sim. Então, é muito importante isso, né? Essa preparação eu acho fundamental e isso que me motivou a fazer o curso, assim. Bom. Com certeza. Não. É muito importante, assim, eu vejo uma urgência nesse enfoque que tu dá, assim, sabe? É algo que no Brasil não se fala tanto. Eu acho muito importante todo esse foco no parto, né? Como eu falei antes, mas não é só isso, né? É algo que, enfim, o pós-parto, às vezes é ali que as feridas mais iniciais, assim, sabe? Dessa relação mãe-filho, acho que é ali que começa. No útero também, né? As pesquisas já mostram, e o trabalho de leitura diária que eu faço também já mostram como o bebê na barriga, ele já tá ali, a consciência já existe. Esse bebê, ele já tá percebendo as relações do pai e da mãe, a história da mãe, as dinâmicas dela, os desafios do pai, os irmãos. Então, a criança na barriga, ela já sabe, no momento da concepção, esse espírito já sabe
em qual furada que ele tá entrando. Obrigada. Ele já sabe, né? Tanto no positivo como no negativo, assim. A criança muitas vezes faz uma escolha, não é por acaso que uma vida vem para a Terra. Então, mas no pós-parto, nesses primeiros anos, né, na primeira infância, principalmente nos primeiros 3 anos, eu vejo como as marcas ficam na pessoa, né? E como essa personalidade vai se desenvolver, as suas, né, autoconfiança. E o que eu acho incrível é de perceber também como, de que forma esse bebê que está ali aparentemente sem se comunicar, sem perceber, né? Para muita gente ele não está ali sentindo nada, ele não está vendo nada, mas eu tive uma experiência bastante forte que eu fiz uma sessão de renascimento, sabe? Já ouviu falar dessa técnica, né? Já. Nunca fiz, mas já ouvi falar bastante. É muito especial, é muito forte. E foi muito interessante para mim, mesmo sabendo da história do meu, né, do pós-parto da minha mãe, do meu nascimento e tudo mais, mas ali eu pude ver, eu pude viver de novo uma situação no pós-parto da minha mãe, assim, no meu pós-nascimento, onde eu vi minha mãe, ela tinha só 17 anos, né? Então para ela foi uma vivência muito forte e ela não teve oportunidade, não teve a informação que a gente tem hoje. Então ela estava muito desempoderada mesmo, assim, até um pouco desesperada em certo nível. E ela passou, imagina, ela passou o pós-parto dela inteiro na casa da sogra, na casa da minha avó, que é muito amada, minha avó, mas é uma italiana, na verdade, muito controladora. Então eu vi essa situação ali, sabe? E aí hoje, me vendo, eu enquanto mulher, eu pude ver de alguma forma qual é a raiz de certos padrões meu enquanto mulher. Eu vi nesse espelhamento que eu vi da minha mãe. Assim como minha mãe estava desempoderada, com medo, insegura, não confiando em si. E eu como é que eu sou hoje como mulher? Será que eu consigo? Será que eu tenho confiança no meu taco? Uhum. Né? Então, trabalhar o pós-parto, essa confiança da mulher, a entrega dela, mas para isso, né, a necessidade dessa estrutura ao redor dela é muito, muito importante. Que Então, lindo. é isso. Bárbara, gratidão pelas trocas, gratidão pelo bônus, gratidão pela conversa, gratidão pela tua experiência. E, pessoal, gratidão para quem ficou nos assistindo até agora, claro, né? Curta, compartilhe se você vê que faz sentido para sua vida, conhece alguma gestante, alguma recém-mãe que você acha que esse papo vai fazer sentido também. E fique ligado que em abril, né, lá pela metade de abril, vai ter o lançamento desse curso digital que está muito especial, que foi feito com muito amor e por muitas mãos e corações, como o meu, da Bárbara e de tantos outros colaboradores, certo? Um grande beijo, fiquem bem e a gente se vê por aí. Tchau!